ISCTE, detém 2 pós-graduações em Gestão e Organização Industrial e em Gestão, e é licenciado em Administração e Gestão de Empresas. Além de tudo, é o nosso vice-presidente da Associação de Vencedores da Recuperação de Empresas. Portanto, Carlos Vieira está... Muito obrigado. Boa tarde a todos. Faço minhas as palavras de agradecimento dos meus colegas que me antecederam e obrigado a todos os que nos estão a assistir. E, portanto, avançando aqui, como foi muito bem indicado pelo Nelson Vergas, vamos passar aqui rapidamente 5 minutos para falarmos um bocadinho aqui sobre o RER e, obviamente, depois mais à frente, quaisquer questões que queiram colocar, estaremos todos, obviamente, disponíveis para as esclarecer. E, portanto, alguns destes aspectos já foram referidos pelos meus colegas, pelo Vítor Andrade, pelo Jorge Vaz e pelo Paulo Teixeira. Resumidamente, portanto, o regime extrajudicial de regularização de recuperação de empresas foi instituído pela Lei 8 de 2018, 2 de março, portanto, já tem mais de 2 anos de implementação, sendo certo que, como foi referido atrás, ainda não tem uma evidência clara ou alguma da sua atividade e do seu sucesso ou das razões para qualquer tipo de insucesso. É aplicável a empresas, aqui há algumas dúvidas relativamente à definição de empresas, porque ainda não há uma doutrina clara sobre a eventual aplicação a entidades sem fins lucrativos, mas é aplicável a empresas em situação de insolvência iminente, situação económica difícil, e depende de um acordo entre o devedor e os credores, que é o chamado acordo de reestruturação. O objetivo, como já foi também referido, é a redução do número de processos judiciais, diminuição do número de insolvências e a aceleração, como dizia o meu colega Jorge Vaz, em termos dos tempos de reconhecimento das situações difíceis e de recuperação dessas situações, a preocupação com o reinício de atividade de empresas desviadas. É um processo voluntário que requer, no mínimo, 15% de créditos para que seja efetivo. Portanto, o acordo de reestruturação é um acordo mais lato, não passa somente por perdões de dívida, os chamados haircuts, mas por uma própria reconfiguração dos prazos de reembolso, reestruturação de passivos, inclusive também podendo afetar ativos ou elementos do capital próprio. Os antecedentes do RER, resumidamente, o PER, já muitos dos que estão a assistir certamente conhecem, o processo especial para acordo de pagamento, que lá está, ou seja, que se aplica a devedores singulares e a outros credores, eventualmente também as entidades sem fins lucrativos, mas que também há aqui alguma base para argumentarmos que também se poderá aplicar o RER a estas entidades. E o CIREV, portanto, o Sistema de Recuperação de Empresas, que era gerido pelo IAPMEI e que antecede o RER e que terminou a sua operação em 31 de dezembro de 2018. Recuperando aqui algumas questões que já foram referidas, o RER é um processo voluntário de iniciativa do devedor. Poderão haver no futuro algumas alterações a isto, mas o meu colega Luís Luz certamente tem isto previsto, falar um bocadinho também sobre isto. É um processo confidencial dentro dos credores, porque é um processo transparente para todos os aderentes ao processo e também transparente no que concerne ao Estado e aos trabalhadores da empresa que esteja a ser alvo de reestruturação. Do acordo de reestruturação poderão, como eu dizia há pouco, resultar alterações da estrutura de créditos vencidos, vincendos ou sob condição. Poderão existir perdões parciais de crédito, alargamento do prazo de reembolso, ou até mesmo somente a alteração de estrutura de garantias para se poder considerar que há uma reestruturação dos créditos. E, obviamente, no meio disto tudo, poderão existir alterações da estrutura de ativos, com alienações de ativos, estruturação de capitais próprios, incorporação de créditos em capital próprio, etc., que depois reúnem as condições que também se aplicam, por exemplo, ao PER. Em termos de funcionamento, já foi aqui referido o mecanismo de alerta precoce, que se pretende que seja de facto precoce e que, efetivamente, o que está agora estruturado é uma construção em função da informação empresarial simplificada, que se formos a ter em conta os prazos de reporte dessa informação e depois tratamento da mesma, poderemos, de facto, estar num processo já de vários longos meses e que poderá não ter os efeitos que se pretende de tal alerta precoce. E, portanto, aqui entendemos que se pode falar de trabalharmos, inclusive a própria Associação
pretende propor-se a isso, a colaborar nesse processo, de se criar algum sistema que, através, por exemplo, da autoridade tributária, se possam identificar situações mais prementes que não requeiram ou que não fiquem à espera da tal informação da IES. Funciona como um processo de negociações e acordo, portanto, estamos a falar do RER, portanto, o RER não requer a obrigatoriedade da presença do mediador de recuperação de empresas, obviamente tem vantagens, mas sobre isso o meu colega José Alvarenga e presidente da associação irá falar. E o depósito do acordo de reestruturação, portanto, tem que ser feito o depósito do acordo na Conservatória do Registro Comercial. Um ponto importante que eu salto já para o artigo, para o slide seguinte, refere que, efetivamente, se efetivamente forem reestruturados mais de 30% dos passivos, as características fiscais, e nós entendemos que este aqui é um aspecto que se pode dizer que apresenta alguma competitividade, lá está, em comparação com o PER é de facto similar, mas efetivamente com a celeridade dos processos consideramos que este é um fator de facto muito importante, que é, assumindo que, como eu estava há pouco a dizer, que 30% ou mais dos passivos são reestruturados, do lado dos credores que assumam algum tipo de perdão, há uma dedução imediata dos valores dos IVA dos créditos que inicialmente tinham sido liquidados, uma aceitação integral das perdas restadas pela redução dos créditos como gasto de exercício, estou a falar da parte dos credores. Do lado do devedor, obviamente, tem que haver a compensação do IVA, portanto, a regularização do IVA a favor do Estado, que anula, portanto, que é neutra em termos estatais com o ponto 1, mas o ganho, o rédito obtido por via, por exemplo, no haircut ou do recálculo do valor atual dos créditos presentes, deverá ser deduzido ao quadro 07. Ou seja, há aqui, efetivamente, podemos dizer que há uma subsidiação do Estado na componente do IRC relativamente a eventuais créditos que sejam perdoados ou reestruturados a favor da empresa devedora. E há a isenção de imposto de selo e de imposto municipal sobre transações onerosas, de imóveis e diversos atos relacionados com a reestruturação, como eu referi há pouco, em termos de possíveis reestruturações que envolvam ativos ou alguns elementos do capital próprio. Muito obrigado pela vossa atenção.